Me diga um só filho de Deus que tem a vida perfeita, da manhã que se levanta até a noite que deita. Se existe vida assim, quem escondeu a receita? Cada um tem o sorriso e a dor que lhe convém. Tudo que vai abre espaço para tudo aquilo que vem. Feliz na vida é quem é, feliz com a vida que tem. Nossa, eu vou chorar. Não, Fátima. Faz muito tempo que eu não ouço uma poesia que se te pede. Logo na nossa primeira conversa, ele me chamou de Fatinha. Ele fez com que muita gente, muitos brasileiros descobrissem que amam poesia. Meu convidado dessa semana é Braulio Bessa. Parceiro, que saudade que eu tava de você. Que saudade, Fatinha. Eu fico acompanhando, fico olhando o seu Instagram, vendo o que você tá fazendo, mas é tão bom a gente estar junto de novo, muito bom mesmo. Você ficou surpreso quando você percebeu quanta gente ama a poesia e nem sabia disso? Uma boa surpresa, né? Assim, uma grata surpresa. Uma possibilidade, eu acho que a gente teve a possibilidade de fazer justiça, de derrubar um pedacinho de um muro assim que foi construído no nosso país. E eu bato muito nessa tecla. Eu acho que por uma suposta elite intelectual metida besta, arrogante, que quis dizer que poesia não pertencia ao povo, que o povo não tinha o direito de consumi-la, quanto mais de fazê-la. Se tem um poeta, um contador de história, que escreve literatura de cordel, que é poesia da feira, uma poesia que dialoga com a cantoria de viola do repentista, que é da feira, com a embolada, que é da feira, porque a estrutura da minha poesia vem daí. E trazer isso assim para a televisão, 11 horas da manhã, foi uma maneira de dizer que a poesia de fato pertence ao povo, que nem todo mundo é poeta, mas todo mundo é poesia, né? Eu tenho essa percepção muito forte. E era muita gente que dizia, eu nem sabia que gostava de poesia, pois né? É. Encontrei a poesia e tal. Isso era muito bonito de ver, né? E a gente é um país tão musical, as pessoas cantam, as pessoas... Na verdade, as músicas têm muita poesia, mas tem uma mística de que se ela estiver num livro, escrita, fica uma coisa como se fosse uma coisa mais difícil. E perceber que não é, eu acho que isso libertou muita gente. A oralidade, né? A força da palavra falada. Na poesia popular do Nordeste, assim, é uma potência. O poeta vai para a feira, justamente porque muitas vezes ele não tem a oportunidade de publicar um livro. E eu fiz muito isso, né? Então eu acho que a força da oralidade teve um papel fundamental assim, para popularizar a poesia, mas despertar o interesse por literatura. Então, assim, eu acho que muita gente que teve o primeiro contato com poesia ali no encontro, com a poesia falada e tal, mas despertou aquele interesse e daqui a pouco estava numa livraria comprando um livro de poesia e passando a ser leitor, né? Então isso é muito importante. Isso é maravilhoso. Queria saber se você ainda escreve suas poesias, como naquele livrinho que você comprou lá na bodega do seu Ademar, se você ainda tem um livrinho que carrega sempre com você. Escrevo no papel, escrevo no celular, escrevo no computador, escrevo na cabeça. Patativa do Assaré, que é a minha grande referência, eu digo, Patativa criava os versos dele segurando no cabo de uma enxada, não numa caneta, né? Na roça, debaixo do sol quente, vinha a inspiração, ele criava ali, decorava. Quando chegava em casa, ele declamava para a filha dele, Dona Inês, gravar. A poesia, ela acontece a todo instante. O poeta é um prestador de atenção da vida alheia. Ele tem esse direito, né? Essa Quase um fofoqueiro. Transforma fofoca em poesia também. Para mim, que sou alguém do interior, de cidade pequena, né? Do sertão, que você vê a vida das pessoas acontecendo de forma muito real, muito crua, muito orgânica ali. As pessoas não deixam a alma guardada dentro de casa, né? Quem é de cidade pequena, carregar. Você tem vários livros, e esse aqui, né, que é o Poesia que Transforma. De que maneira a poesia transformou você, a sua vida? Da família e da cidade, de todo mundo, que hoje a Alto Santo tá no mapa do Brasil? Alto Santo é famosa, viu? Não é? Mas é verdade, não tô falando isso com nenhuma brincadeira, tô falando de verdade. Você saber que uma pessoa que nasceu lá com seus sonhos pôde se desenvolver mantendo as suas raízes, né? E de forma muito improvável, né? Num país que lê muito pouco, infelizmente ainda. A poesia me transformou porque a poesia me salvou. Eu enxergo dessa forma, sabe? Eu vim para a Bienal de São Paulo e eu lembro que foi muito surpreendente, assim, porque o meu livro era um dos mais vendidos lá do stand da editora, sabe? E eu não acreditava naquilo. Chego na Bienal de São Paulo, o maior evento literário, assim, da América Latina. E tinha um banner, assim, com minha foto gigante lá no stand da editora. E eu fui dar uma entrevista
tem o pessoal da imprensa, e a pessoa bateu nessa tecla, assim, e eu acho que o rapaz que estava me entrevistando estava mais empolgado do que eu, com o fato de um livro de poesia tá fazendo tanto sucesso e tal, nas listas de mais vendidos, né? Em todas as listas de mais vendidos, esse livro foi para primeiro lugar e tal. Eu lembro que ele falou assim, olha, saindo do lugar que você saiu, com essa dificuldade toda e tal, ver um livro de poesia entre os mais vendidos no Brasil hoje e tal, e tá aqui na Bienal de São Paulo, né? Hoje é um dos dias mais importantes da sua carreira, né? Já te E eu lembro que ele me deu o né, e o né me incomodou, sabe? Poxa, quando alguém faz uma pergunta terminando com né, ela está pressupondo que é. Já respondeu. Pra ela é. E pior, tá lhe induzindo a dizer que é, porque se você for pego no susto, né? Você responde é. E eu falei, não. Hoje é um dos dias mais importantes da sua carreira, né? Eu disse, não. E ele me olhou esperando eu dizer quando foi. Tipo, teve outro dia. E eu falei, ô meu irmão, o dia mais importante da minha carreira aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade, numa sala de aula de uma escola pública, lá no interior do Ceará, que foi o dia que eu encontrei a poesia. Que a poesia me encontrou. E isso graças a uma professora. Isso é maravilhoso, né? Isso graças a uma professora. Primeiro dia de aula, tia Zuli pergunta a cada aluno o que cada um queria ser quando crescesse, para uma dinâmica e tal. E todo mundo disse alguma coisa, eu fui o único que não disse, porque eu disse que eu achava que eu não ia ser nada. Tia, eu acho que eu não vou ser nada. E aí ela pega um livro de Patativa do Assaré, entrega na minha mão e pede para eu ler esse livro em casa. Eu leio o livro. Quando eu vejo o primeiro poema, eu percebo que eu já sou alguém, porque eu me vi nele. E quando você se reconhece dentro de uma obra de arte, você se sente muito especial. Só que maior do que a percepção do ser foi a vontade de querer ser mais. E olha o poder de um livro. Te permitiu sonhar, né? Sim, da educação. Tipo, eu quero ser escritor, eu quero ser poeta, igual Patativa. E um dia colocar um livro meu na biblioteca da minha escola. E eu fiquei, assim, perturbado com aquilo tudo acontecendo ao mesmo tempo. Olhando para esse sentimento, é quase como se fosse uma percepção de que nós não somos o que somos, nós somos o que queremos ser. Existe essa vontade de querer ser melhor em tudo, né? E naquele momento eu percebi que eu já era alguém, mas que eu queria ser um poeta um dia. Volto para a sala de aula no outro dia com o meu primeiro poema. Já escreveu logo? Escrevi uma quadrinha e peço para minha professora perguntar de novo o que eu queria ser quando crescesse. E ela pergunta, né? O que é que você quer ser quando crescer? Tia, eu já sou. Já é o quê, menino? Poeta. Desde quando? Desde ontem. E eu contei isso nessa entrevista da Bienal de São Paulo. E eu lembro que eu falei assim para ele, então, meu irmão, é por isso que o dia mais importante da minha carreira não é o dia que meu livro bomba na Bienal de São Paulo. Porque se aquele dia lá naquela sala de aula não existisse na minha vida... Não estaria vendo nenhum outro, Eu não estava aqui dando nem essa entrevista para você. Se seus professores não existissem na sua vida, você não estaria aqui me entrevistando agora. O pós, que acabou a entrevista, a gravação, e ele chegou assim para mim e falou, cara, a sua resposta foi uma das mais surpreendentes que eu recebi, eu não esperava. E eu fiquei mais incomodado do que com o né. Você acredita? Eu falei assim, mas isso me entristece, sabe? Porque essa surpresa diante do óbvio, diante do justo, é muito cruel, sabe? Mas sabe o que é? É que muitas vezes é muito difícil a gente ver no outro o reconhecimento de algo que está tão lá no passado, sabe? Você pega um jogador de futebol que está jogando num time na Europa... Dificilmente ele vai lembrar do professor da escolinha, sabe? Eu entendo ele no sentido de dizer que surpreende, porque surpreende muitas vezes quando a pessoa faz sucesso o reconhecimento de quem deu a base para que aquilo acontecesse. Às vezes é a família, às vezes é a professora. Quando é o professor é maravilhoso, porque você valoriza uma categoria inteira que é muito desprestigiada onde a gente vive. Não, eu acho que faz muito sentido o que você está dizendo, porque parte de um pressuposto, de um comportamento que nós desenvolvemos enquanto sociedade, de normalizar o esquecimento da própria trajetória quando se conquista algo de muito bonito, de muito grande. Quando você normaliza isso com a sua própria história, você normaliza isso na história do outro também. Se numa que você conhece, que você viveu, você esquece... Você nem lembra? Se deslumbra tanto com o lugar que chegou a ponto de esquecer a caminhada que percorreu para chegar, e aí você faz isso com a história do outro também.
É só ser justo com a própria história, né? Com a própria trajetória. Aham. Eu presto muita atenção no caminho que eu percorri como um brasileiro que tem consciência que não é privilegiado. Que não é fácil. Se não é fácil desse país profundo, invisível muitas vezes, onde só é visto de forma muito superficial. Eu faço parte de um povo que tem muito a dizer e pouca gente escuta. Muito pouco ouvido. Muito pouco ouvido. Imagine se for falar com poesia. Então, ter essa consciência da minha trajetória, da caminhada que eu percorri, que é uma caminhada cheia de buraco, cheia de pedaço de pau, cheia de pedra, que você tem que vir... Você cai dentro de buraco, tem alguém que vai lá, estende a mão e vamos sair nós dois, que sozinho você não sai. Tem uma pedra grande, chega 2 amigos ali e diz, vamos tirar essa pedra do meio aqui, nós 3, porque só um não tira não. E você vem percorrendo essa caminhada com essas pessoas até chegar nesse lugar misterioso aí, que é o sucesso, né, metafórico e tal, que já tem uma turma lá que nunca lhe enxergou e que de repente olha pra você e diz, opa, agora você pode ser da turma, ó, porque você tá andando em tal carro, porque você tem tantos 1000 seguidores. E aí você se deslumbra com essas pessoas a ponto de esquecer quem tava ali tirando de dentro de buraco ali, né? Mas você não acha que isso tem muito a ver não só com o país, mas com a questão familiar, ou seja, daquilo que todo mundo diz assim, que é o berço que realmente vale? É esse berço que dá essa estrutura, que sabe que você tinha para onde voltar, que por mais difícil que fosse o caminho, tinha alguém querendo te ajudar, e que muitas vezes o que falta é exatamente essa família por trás, por perto. De comunidade, né? Exato, Fátima? de sentido de coletividade, né? E que quando um caminha, muita gente caminha junto. Essa sensação de pertencer a um coletivo, né? Que eu acho que quem é do interior, das periferias, sente isso, sabe? Eu fui muito acolhido pelas pessoas da minha cidade, de Alto Santo, antes mesmo, obviamente, de sentar no sofá de Fátima Bernardo. Por isso que quando eu chego lá, eu trago Alto Santo de forma muito presente. Eu achava bonito e o povo de lá achava lindo que quando eu estava lá no programa, você perguntava, e como é que tá o Alto Santo? Ele vem de Alto Santo. Você não dizia ele vem do Ceará, ele não vem do Nordeste. Porque eu trazia esse lugar, né, essa figura daquele lugar que eu cresci, que eu nasci, que eu me construí e me reconstruo sempre, né? Eu lembro que a primeira vez que eu declamei um poema lá no encontro, e eu levantei aqui, declamei um poema, eu diria, 11 horas da manhã, eu tô na Globo, declamando poesia de cordel e tal. E eu lembro de terminar assim, o poema e a plateia levantar e bater palma, e não precisou nem Marcelo pedir, puxar as palmas. Isso aqui é muito maior para a poesia do que para o poeta. Na hora eu tive essa sensação, sabe, Fátima? Legal. E quantos jovens te viram ali e passaram a saber o que querem ser também, como você, né, graças ao livro, mas quanta gente te viu e falou, acho que eu quero isso para mim também. E eu acho que eu vou pegar um caderninho e vou começar a anotar algumas coisas, escrever algumas coisas. Uma história que muito te surpreendeu, de alguém que disse assim, nossa, te vi e percebi que eu também queria, que eu também podia ter esse sonho. Tem um menino que inclusive foi ao programa, João Neto. Ah, eu lembro dele. João Neto é um menino extraordinário, assim, que chegou um vídeo de João Neto declamando um poema meu, e o pai dele falou que era porque ele ficava assistindo os vídeos do encontro, e ele ficou encantado com a possibilidade de um poeta de cordel. Ele era já doido por cordel, mas olha só, tem um poeta de cordel na televisão, e eu tô assistindo, e minha avó é fã dele e tal. Quem sabe um dia não sou eu que vou estar ali naquele palco. Que ele foi ao encontro, assim, foi lindo ele declamando o poema. O menino de Pau dos Ferros, no interior do Rio Grande do Norte, que também tem o primeiro contato com a poesia através do programa, do encontro e tal, e ela ficava lá no celular vendo, assistindo, decorou todos os meus poemas, nem eu sei. E essa menina agora já está lançando o 2º livro, com 15 anos de idade. É uma responsabilidade muito grande, despertar o interesse crianças, assim, em jovens, porque a poesia falada, declamada e lá na TV, o que eu recebi também de muito depoimento de professores foi que facilitou trabalhar a poesia na sala de aula. Sim, eu falei do Poesia que Transforma, que ela transforma mesmo, mas o outro livro que é um carinho na alma, e é também mesmo, né? Quando você lê uma poesia, é um carinho, é um abraço. É um abraço despretensioso, né? Assim, eu abraço, o gesto de abraçar é muito bonito, porque
ele se adapta, né? O abraço vai se adaptar. A gente abraça qualquer pessoa e o abraço dá um jeito de se adaptar e fazer bem. Muitas vezes sem você saber nem que tá doendo ali. É algo muito puxado para oração, sabe? Para prece. Eu enxergo a poesia dessa forma, assim, com esse poder de tocar de fato a alma e principalmente quando é uma poesia que olha profundamente para o ser humano e com o cuidado de trazer uma linguagem acessível, simples, sem deixar de ser profunda. Aquilo, de alguma maneira, faz com que você reflita de que maneira aquilo ali te tocou e de que maneira... Então, acho que é um momento de pausa nessa vida maluca que a gente tem hoje em dia. Eu quero falar um pouquinho do Braulio Papai. Porque quando a gente trabalhava, você não era papai, mas já havia esse sonho. De que maneira na Lu te transformou? Eu acho que... Pode chorar se quiser, não tem problema. Já tá com o olho cheio d'água aqui. Já fiz tanta gente chorar lá. Camila, só falei como que transformou, já mudou aqui, tá vendo? Eu nem falei nada, né? Não precisa, né? O nascimento de minha filha, assim, me organizou muito no que diz respeito ao amor em si, sabe? Filho bagunça, né? Filho bagunça tudo e ela bagunçou tudo. Tudo é bagunçado na nossa vida hoje. Eu via muita gente dizendo, quando Camila engravidou, agora você vai saber o que é amor. E eu meio que fui comprando essa ideia de forma muito errada e injusta com os outros amores. Agora você vai saber o que é amor. E eu pensava, então quer dizer que eu nunca amei? Na Lu me ensina a entender tudo que eu já vivi de amor na minha vida através de um amor muito maior, que é o amor que eu sinto por ela. Eu passei a amar mais a minha mãe depois que minha filha nasceu. Eu passei a amar mais a minha mulher depois que minha filha nasceu, meus irmãos. Eu passei a amar mais meus amigos. E eu digo que o amor, talvez eu tenha vivido a experiência mais bonita assim, que o amor pode proporcionar, pelo menos para mim, que foi ver as pessoas que eu amo amando ela. Amando um filho, assim, é quase como se fosse amando a minha continuidade, né? Então, assim, em vida você já vê, assim, o que você vai deixar aqui de mais real e bonito sendo amado. O que você, por exemplo, já fez que você dizia assim, imaginava que nunca faria? O dia que eu for pai, não vou fazer isso? Ou de que maneira você falou? Ela bagunçou, imagino, emocionalmente, e a gente sabe que bagunça a casa também, né, Camila? Como pode um serzinho tão pequeno ocupar tanto espaço, desorganizar tudo tanto? Sair de casa para trabalhar e entrar no carro e ir de casa até o aeroporto chorando. Você saber que precisa, você tem que continuar a vida. A cada segundo que você tá longe, você acha que você tá perdendo dias. Tudo fica muito desproporcional, principalmente o tempo. Assim, sempre foi uma amiga que sempre dei muito palpite para as amigas, e eu dizia, imagina, você tem que ir, é importante pro seu trabalho, vai ser legal o seu filho ver que você gosta do que faz, né? Aí quando é com você fala, meu Deus do céu, e agora, como é que vai ser? Sei lá, às vezes eu viajo muito, né? Fazendo palestras e tal, logísticas cansativas, às vezes eu tô viajando há 12 horas, peguei 5 horas de estrada, 2 voos e tal. Chego em casa, eu não vou chegar em casa e tomar um banho e relaxar, não. Eu vou direto pra ela. Chego em casa, Camila já tá mais cansada do que eu quando eu chego, coitada, às vezes. Vai lá dar uma descansada deixa eu ficar um pouquinho com ela aqui. E é uma escolha, né? A gente tava falando sobre isso, assim. Você escolhe ser presente, você dentro dessa estrutura injusta com a mulher, social que nós vivemos, a mulher meio que não tem muito essa escolha, não. O homem tem o privilégio, né, de escolher, né? E muitas vezes desperdiça. Quando eu olho, eu percebo que se eu fizer 10 vezes mais do que eu faço, ainda não estou fazendo o que seria justo. Sabe? E olha, vem mais uma por aí, então tem mais trabalho. Vai chegando Tereza quando? Tereza chega já em novembro. Você acha que o fato de você ter tido filho e estar esperando mais uma menina fez com que você imaginasse um livro infantil que é lindo, gente, olha... Serena, ele é lindo, o texto é lindo, a ilustração, que é da Ana Laura Alvarenga, é linda. É uma história sobre magia da infância e o poder da união. Acho que tem um pouco do que a gente está conversando, mas eu acho que assim, tem uma beleza e uma questão de você saber que junto a gente é mais forte mesmo, né? E eu acho que essa mensagem está aqui. E com a beleza do olhar da criança para o mundo, da gente não perder isso, mesmo quando a gente é grande. Porque quando a gente perde, a gente não alcança os nossos objetivos. É verdade. Não é? Ótimo. Esse livro, ele nasce antes
da paternidade, assim, Foi, é. antes. Muita gente se surpreende, porque como eu fui pai recente, e aí acabo de lançar o primeiro livro infantil. Nossa! Tem tudo a ver com esse momento e tudo. Lindos. E na pandemia, eu juntei com Camila e a gente decidiu fazer uma ação lá em Alto Santo para arrecadar as cestas básicas e tal, na época. Fiz uma live, a live arrecadou muita coisa, foram 33 toneladas de arroz. Nossa, que beleza. Então a gente foi montar as cestas básicas. E aí veio a ideia de colocar um livro dentro de cada cesta, na época. A gente até falou sobre isso no programa. Só que eu também pedi 600 livros infantis à editora. Então em cada casa que a gente entregava essa cesta básica que já ia com um livro dentro, a gente perguntava, tem criança? Tem 3. Então, entregava 3 livros infantis. E aí foi muito bonito ver que a gente passava na cidade, Alto Santo é uma cidade pequena, passava numa rua entregando essas cestas básicas e tal. E quando voltava para abastecer o carro de cestas básicas, já tinha criança lendo na calçada, já tinha criança na janela de casa folheando um livro e tal. E foi muito impactante para mim, aquilo ali. Eu acho que ali já surgiu uma vontade de um dia escrever para criança. E Camila me incentivava muito. E eu falava, eu preciso ter a história perfeita. Eu quero contar uma história que fale sobre essência, que fale sobre pertencimento, que fale uma história que seja mágica, mas ao mesmo tempo real, que encante, que faça refletir, que provoque. Tudo isso dentro de uma história com um olhar para a criança, né? Então Serena nasce com esse olhar, com essa necessidade de falar para a criança, mas pensando muito no adulto também. Que vai contar a história. Sabe? Pela primeira vez ele vai contar para ela. Você está falando para os dois, né? Eu digo que escrever para crianças no caso da poesia, você planta a poesia. Escrever para o adulto, você rega. Então eu acho que tem essa diferença. Ele fala muito de uma relação de amor entre avós e netos. Sim, até o nome dos seus avós, né? A dedicatória é uma grande dedicatória. É para eles, né? Assim, eu dediquei para os meus avós, não para minhas filhas. Assim, porque a história foi muito construída por eles, assim, dessa relação de amor que eu tive com meus avós, de afeto, de cuidado. E eu trago essas figuras reais para o livro, né? Seu Dedé Sapateiro, meu avô, Dona Maria, que é costureira, minha avó. Sereno sou eu. Essa menina é o menino que eu fui, assim. Se passa aqui, né? Não é uma história brasileira. É essencialmente brasileira, uma história que se passa no Nordeste e que traz um Nordeste bonito, de um recorte de um Nordeste que hoje, obviamente, a gente tem que ter um olhar muito plural para o Nordeste brasileiro, né? Claro. Mas esse meu pedaço de chão, que é o sertão do Ceará, está sendo retratado nessa história de forma muito real e poética. A seca, né? As dificuldades, mas também Mas a esperança... a né? esperança, a realização, não só a esperança, mas as formas de você realizar. Tem esse olhar realmente, de fato, de enxergar essa beleza. A beleza na luta também. Eu era menina, aí eu prestando atenção no vai e vem das coisas lá no Alto Santo, do povo passa para um lado, passa para o outro. Tem muito essa coisa do poeta popular ser desafiado, né? No encontro eu era desafiado. Mas aí, você é desafiado. Menino, se você é mesmo metido a poeta, escreva aí uma poesia sobre o sofrimento do nosso povo. É um povo muito sofredor e tal. E eu reparo, mas ao mesmo tempo que é um povo muito sofredor, naquele recorte, é um povo muito feliz também, né? Aí eu disse, eu vou escrever sobre a felicidade, apesar do sofrimento, né? Eu lembro que são 3 estrofes que estão muito especiais para mim, porque um dia eu acordei de manhã e tinha um vídeo de Antônio Fagundes declamando essas estrofes. Eu achei lindo, assim, caramba, um negócio que eu escrevi aqui. Ela diz o seguinte: que mania estranha nossa de cobiçar o alheio. O mundo de alguém ser belo não faz seu mundo ser feio. Tem gente passando fome com o próprio prato cheio. Me diga um só filho de Deus que tem a vida perfeita, da manhã que se levanta até a noite que deita, se existe vida assim. Quem escondeu a receita? Cada um tem o sorriso e a dor que lhe convém. Tudo que vai abre espaço para tudo aquilo que vem. Feliz na vida é quem é
feliz com a vida que tem. Nossa, eu vou chorar. Não, Fátima. Faz muito tempo que eu não ouço a poesia que te pede. Eu tava com saudade, Fátima, disso também, viu? Ui! Feliz na vida quem é feliz com a vida que tem. E eu não tô falando de conformismo aqui. Eu não tô falando de você se conformar com a dor, com o sofrimento. Eu tô dizendo que sim, é possível ser feliz, apesar do sofrimento, né? Até nisso eu tenho muito cuidado, assim, com a minha poesia. Com esse livro eu tive esse cuidado de se vai mostrar sofrimento, mas vamos mostrar a força para superá-lo, né? A magia. E a história fala disso, né? Magia. É uma menina que voa para acabar com... Calça, sapatos que tem asas, gente. É maravilhoso. E aí, logo no início aqui, quando eu tava começando a ler, eu vi que falava de Utuva. Aí eu, enxerida, falei, por que ele não falou que era Alto Santo? Aí fui lá procurar Utuva. Utuva foi um nome que Alto Santo teve. Eu falei, tá absolvido então. Eu falei, não. Por que não botou Alto Santo aqui nessa história? Vila de Utuva, antes de Alto Santo se emancipar como cidade, me ajuda, porque Utuva rima com chuva. Alto Santo não. Então me ajudou aí também, né? A última vez que eu tinha chorado, acho que era quando ele declamou Recomece pra mim lá no encontro. Nalu já gosta da história? Antes do livro sair, eu testei com ela, Camila e eu, contando a história, já que Camila conhecia a história já toda. Sim. E aí ela pedia, às vezes, para mim contar e às vezes para mãe. Tem um olhar diferente de como você conta, né? E aí eu percebi que ela ouvia a história toda, prestando atenção, fazia perguntas e tal. Eu disse, então aqui passou no teste, então agora vamos fazer essa menina voar. Eu acho que você vai ter que escrever outro quando Tereza chegar. É, acho justo. Eu acho justo, porque no fundo, por mais que seja um nome sereno, por mais que você diga que é você, ela vai ficar achando que foi por ela. Ai, que bonito! Não imaginei que Fátima ia chorar. Oh, meu Deus do céu! Me diga uma coisa, você tem hoje o Quintal da Poesia, né? É uma forma de você reunir as pessoas. Você está sempre em Alto Santo, né? Direto, né? A casa lá e tudo mais. O que você gosta mais? Quando você escreve, quando você declama coisas lá no quintal, quando você viaja e fala sobre o Nordeste, que é o que você sempre falou, e fala sobre o seu trabalho. O que hoje te preenche mais? Eu acho que é a percepção de que meu trabalho não é descartável. Tudo aconteceu comigo, Fátima, assim, meio fora da curva, sabe? Assim, o lance da televisão era tudo muito, muito bonito, mas muito potente também, muito assustador, você imagina, né? Saio de Alto Santo lá e de repente eu tô no sofá de Fátima declamando. Primeiro foi online que a gente conversou, depois ele foi um dia, sentou na plateia, aí depois sentou no sofá. E de repente... Já estava no meio do palco. Você abriu portas, assim, jogou poesia na casa de muita gente. Hoje, eu tenho a tranquilidade de saber que o meu trabalho, ele foi visto na televisão, mas que a televisão não é uma condicional para que minha poesia continue chegando nas pessoas, tocando as pessoas, emocionando as pessoas. O que faz com que alimente ainda essa chama, né, do escrever, porque isso é um propósito. Você escreve por um propósito. Eu escrevi poesia a primeira vez porque eu queria agradecer o que a poesia fez por mim. A poesia me deu esperança. Então, será que um dia eu posso fazer isso por alguém também? Eu acho que é isso que sustenta esse meu olhar para a poesia como missão. Você falou assim, mas o que é que mais faz com que você lhe dê prazer, né, de fato? É ter a certeza de que o que eu estou fazendo transforma vidas, de fato, assim. Isso não é nenhum papinho aqui motivacional, não, eu tô falando de uma história real. Eu citei você num programa aqui do Setembro Amarelo, falando de uma pessoa que estava à beira de tirar a própria vida, né? Que você contou pra gente que com uma poesia ouvir fez com que ela repensasse, né? Então realmente transforma. E essa é uma história que nós tivemos acesso, e quantas outras. Sim. Né? Mas também para, sei lá, o Alex, que alfabetizou uma comunidade ribeirinha a 12 horas de barco de Manaus. Assim. Essa história é maravilhosa. Gente, se você ainda não viu, tá no Globoplay. Vale muito a pena assistir. E realmente são histórias lindas. São histórias de poesia e que mostra, Braulio, eu acho que tudo que você fala, assim, mostra que a gente só precisa de oportunidade. Né? Você fala, eu estava lá e eu fui conhecido. Você só precisava de oportunidade. Assim como você, vários outros, né? Que aquele documentário mostra, as pessoas só precisam de uma oportunidade para potencializar seus talentos. E antes de ir no encontro a primeira vez, eu já tinha um trabalho, uma luta na internet. Uma página imensa do Nordeste. Com milhões de seguidores, Sim. né?
Na época lá era um fenômeno, assim, a nação nordestina, um negócio, um movimento cultural. Tinha mais de 1 milhão de Mais de 1 milhão, já. nem a Xuxa tinha 1 milhão naquela época. Foi isso que chamou a nossa atenção. Chamou a atenção de vocês e eu vou ao encontro a primeira vez como ativista. É um ativista cultural, é um menino lá do interior do Ceará que está usando a internet aí para divulgar a cultura do Nordeste e tal. E aí eu fui atrevido, posso declamar um poema e deixar, aí pronto. O resto é história, né? Eu fui convidado para fazer a primeira palestra, é que eu nunca tinha nem assistido uma palestra. O rapaz descobre a página, vê aquilo ali, aquele movimento extraordinário, manda uma mensagem pedindo o contato de alguém da assessoria de imprensa do projeto. Que era você mesmo? Era eu passei o contato do meu assessor, que era eu mesmo. E quando ele me liga, falando, me elogiando, né, e tal, e pergunta, você não tem uma palestra? Não, cara, eu disse, tenho. E é boa. 2 mentiras, não só. Nem eu... E frase curtinha. nem eu tinha a palestra, nem era boa. Porque eu lembro muito dessa história, dessa ligação, da gente tá falando de oportunidade. Porque ele me fala assim, cara, é o seguinte, eu vou sugerir a sua palestra para um evento gigante que vai acontecer em Maceió. São 1.500 pessoas na plateia e a gente já tem aqui confirmado. Aí começou a falar os palestrantes. Na época, aí era Augusto Cury, professor Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal e tal. Muita gente grande. E aí eu lembro que no outro dia ele falou assim pra mim, deu certo, aceitaram, só tem um problema, que não tem cachê pra você. Porque toda a verba destinada a pagar cachê já foi comprometida, porque os palestrantes são muito caros, aquela coisa e tal. Você vem sem cachê. E lembra assim, eu lascado, telefone na mão, olhando pras contas. E de dizer, Saulo, beleza, Saulo, dinheiro não é tudo na vida, não. E era onde a palestra? Em Maceió. Você tinha que viajar. Deram as passagens. Deram as passagens. Passagem de avião e o hotel. Até eu já estava agoniada aqui. Deram as passagens de avião e o hotel com tudo pago. 3 dias, sexta, sábado, domingo, pra mim e minha empresária, Camila. Aí nós ganhamos a lua de mel, que nunca tivemos, inclusive. Mas eu lembro que essa coisa da oportunidade, quando ele me fala assim, não tem cachê, né? Eu penso, meu irmão, gente como eu. E quando eu digo gente como eu, é gente como a maioria dos brasileiros. Percebe claramente diante daquela situação que o maior cachê do evento era o meu, porque o meu cachê era uma oportunidade. Eu precisava muito mais de uma oportunidade do que de dinheiro naquele momento. Na maioria das vezes, essa oportunidade vale mais do que muito dinheiro. Agora, eu tinha que ter coragem e atrevimento também. Sim. Faltavam 14 dias para o evento. Eu aprendi a fazer uma palestra e eu subi no mesmo palco que os maiores palestrantes do país. E a palestra tinha que ter 1h30. Acredite. 1h30? 1h30 de palestra. Aí eu ainda brinquei com ele, que eu falei assim, rapaz, a minha palestra tem 2 horas, mas eu corto meia. Não, mas é mentiroso, hein? Oh, meu Deus. Eu corto meia. Ainda brinquei pra ganhar confiança. Claro. E já tinha o chapéu? Já. Já tinha. Camila comprou uma agenda. E levou uma agenda com ela, viu? Claro. Minha empresária. Claro. A agenda tinha uma palestra. Daquele dia, né? Entrei, assim, pra fazer essa palestra de 1.500 pessoas na minha frente. E fiz uma palestra de 1h30. Aí, como a gente diz lá no sertão, um homem é um homem, um gato é um gato. E eu não miei, não. Aí eu falei, viu, Fátima? Contei uma história real, humana. Como eu tô conversando aqui com você agora. E quando eu terminei, as pessoas se levantaram e aplaudiram de pé, né? Aí eu, meu Deus do céu, 1.500 pessoas de pé me aplaudindo. E eu dizia assim, só pode ser a primeira palestra deles também. Aí ninguém nunca assistiu outra, então não tem a referência, né? Comparação. Eu digo que eu só tive a certeza que a palestra foi boa mesmo, porque quando eu saio do palco, aí minha empresária passou por mim e disse que tinha fechado 4 palestras. Meu Deus. Aí eu digo, opa, o negócio foi bom mesmo. Mas naquele dia, eu aproveitei a oportunidade e o povo me disse que aquele lugar também era meu. Ao falar de uma história que é real, você não está falando só de você, você está falando de todo mundo. Né? Eu sou gente falando sobre gente pra gente, né? Fugindo de qualquer clichê, eu acredito realmente assim que eu sou a melhor pessoa para contar a minha história, porque eu escrevo ela. Você ainda usa trechos dessa palestra nas palestras que hoje você faz? Uso. Tem um embrião, assim. Pois é isso que eu queria. Que claro, ela vai se transformando, porque a sua vida vai se transformando, outras coisas vão acontecendo. Mas que legal que você ainda tem ali uma parte dessa essência, né? Inclusive eu falo dessa história. Eu me justifico, eu chego no palco e falo, eu preciso justificar
por que eu tô aqui. Aham. Porque a maioria das pessoas que tá lá me conheceu como poeta. Embora eu faça palestras aí há 12 anos, mas esse não é o poeta lá da Fátima Bernardes, não. E é palestrante também, então eu vou contar como é que eu cheguei aqui. E aí eu trago essa história com esse olhar, assim, né? De ter aproveitado uma oportunidade e de ter sido de verdade, assim, que foi a mesma sensação que eu tive lá no encontro. Chego naquele lugar diferente, né, pô? Fátima Bernardes, meu Deus do céu. Eita! E muita luz, e televisão, e gente e tal. E eu tava muito nervoso. No dia que você foi pessoalmente, No dia que eu sentei no sofá. Ah, que sentou no sofá. É mesmo? Eu tava- Disfarça bem Eu só, né? tava muito nervoso, meu Deus do céu. Sim, eu lembro que aquela voz assustadora que dizia 5 minutos, né? Pra começar, e ao vivo, 3 minutos, sei lá. E teve uma hora que ela falou 1 minuto. E eu, meu Deus, Vinheta no ar. eu não sabia se eu ia conseguir falar. Aí eu fechei meus olhos, assim, eu pensei, eu vou rezar. Não tem mais nada a fazer aqui, eu vou rezar. E é interessante contar isso aqui pra você, que aconteceu com você ali do lado e você não imagina. Eu fechei meus olhos nesse dia e eu falei, Deus, tranquilize meu coração porque eu tô desesperado. Não foi uma prece muito bonita, não. Assim, não tinha tempo para inventar muita coisa. Né? E quando eu abri os olhos, eu tava tranquilo, sabe? Tava em paz. E foi um milagre. A verdade é inerente à sua existência. Então, se você existe uma verdade aí. E para ser verdadeiro, exige coragem, mas demanda pouquíssima energia. Porque tá pronto. Você não precisa inventar uma verdade. A verdade, ela está sendo construída a todo instante. E que há uma beleza nisso, assim, a possibilidade de você exalar suas diferenças e ainda assim conseguir ser espelho para o outro. Eu acho que eu mostrando as minhas diferenças, as pessoas vão se identificar. Parece meio contraditório, mas não, né? Foi muito tranquilo. Eu acho que eu sempre estive tranquilo lá. Lá no tranquilizava, às vezes chegava assim, um Tony Ramos, nervoso, eu tranquilizava ele. Exatamente, já era parceiro. Vai dar tudo certo. Era parceiro, já ia várias vezes. Mas que e eu me legal. sentia muito em casa. Eu queria muito terminar lendo um trecho do Recomeço, o finalzinho, que eu acho ele lindo, mas eu tô com medo de chorar. Acho que eu vou pedir para você falar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece e se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Vou chorar de novo. Ai. Eu que agradeço. Muito bom. Muito bom. Não vou terminar chorando, né, gente? Toda vez que eu ouço esse poema, é assim. Toda vez que eu leio, é assim. É muito lindo e é muito potente e é muito forte. Então, eu recomendo. Leiam esse poema, Recomeço. Recomece. Que é muito lindo. Adorei te encontrar de novo. Camila, obrigada por ter vindo assim, tão barrigudinha. Adorei te ver. É isso. Semana que vem a gente tem mais um novo encontro. Se você curtiu, compartilha, né? É isso. Vamos espalhar a poesia. Espalha por aí, espalha a poesia. E tamo juntos. Semana que vem tem mais. Um beijo. Beijo. Ai, cheiro. Fátima, que bom. Que lindo. Tá aqui. Oi. Eu não queria fazer Fátima chorar. Mas 2 vezes também é safadeza.